Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um dia de leitura de Como Criar um Novo Eu, do Dr. Joe Dispenza. Estamos aí chegando ao meio desta jornada, este livro maravilhoso que fala sobre física quântica, como sobre por que é tão desafiador mudarmos. E hoje ele vem trazendo aqui a história do Bill, muito interessante. Então vamos lá. A sobrevivência. Viver com alguém. A maioria das pessoas adota a ideia tradicional de si própria como alguém, mas aquilo que realmente somos nada tem a ver com o grande trio. Nós somos uma consciência ligada a um campo quântico de inteligência. Quando nos tornamos esse alguém, esse físico materialista a viver em modo de sobrevivência, esquecemos-nos de quem realmente somos. Ficamos desligados e sentimos-nos à parte do campo universal de inteligência. Quanto mais vivemos sujeitos ao impacto dos hormônios de estresse, mais a sua descarga química se torna a nossa identidade. Se nos virmos apenas como seres físicos, a nossa percepção baseia-se exclusivamente nos nossos sentidos físicos. Quanto mais utilizamos os sentidos para definir a nossa realidade, mais permitimos que sejam eles a determinar a nossa realidade. Caímos naquele modo newtoniano de pensar, que nos limita a tentar prever o futuro com base numa qualquer experiência do passado. Se bem se recorda, o fundamento do modelo newtoniano da realidade é a previsão de um desenlace. Passamos a tentar controlar a nossa realidade em vez de nos entregarmos a algo superior. Limitamos-nos a tentar sobreviver. Se o modelo quântico da realidade define tudo como sendo, em última análise, energia, porque temos uma experiência de nós mesmos mais como seres físicos do que como seres energéticos. Poderíamos dizer que as emoções orientadas para a sobrevivência, as emoções são energia em movimento. São emoções de menor frequência ou menor energia. Elas vibram num comprimento de onda mais lento, prendendo-nos por isso num plano físico. Tornamo-nos mais densos, mais pesados e mais corpóreos, porque essa energia faz-nos vibrar mais lentamente. O corpo passa literalmente a ser composto por mais massa e menos energia, mais matéria e menos mente. Poderá então fazer sentido que, se inibirmos as nossas emoções de sobrevivência mais primitivas e começarmos a libertar-nos da nossa dependência delas, a nossa energia passe a ter mais, a nossa energia passe a ter uma frequência mais elevada e haja menos probabilidades de nos prender ao corpo. De certa forma, quando o nosso corpo se torna mente, podemos deliberadamente libertar energia para o campo quântico. As nossas emoções tornam-se mais elevadas. Nós ascendemos naturalmente a um nível mais elevado de consciência, ficando mais próximos da fonte e sentimos-nos mais ligados à inteligência universal. Emoções de sobrevivência versus emoções elevadas. Percebam aqui as ondas de frequência, né? Ondas aqui mais largas, quando tá mais na matéria, e as ondas de uma frequência mais rápida, quando vai passando para amor, mais amor. Figura 5A. As ondas de alta frequência no topo estão a vibrar muito mais depressa ali onde tem mais amor, pelo que estão mais próximas da frequência de vibração da energia do que a da vibração da matéria. Descendo na escala, observamos que quanto mais lenta é a onda, mais material a energia se torna. Logo, as emoções de sobrevivência mantêm-nos num plano inferior, fazendo com que sejamos mais como a matéria e menos como a energia.
Emoções como a raiva, o ódio, o sofrimento, a vergonha, a culpa, a censura e a luxúria fazem-nos sentir mais físicos porque transportam uma frequência que é mais lenta e mais semelhante à dos objetos físicos. Porém, as emoções mais elevadas, como o amor, a alegria, a gratidão, têm uma frequência mais alta. Consequentemente, são mais parecidas com a energia e menos físicas, materiais. Viciado em ser alguém. Quando a resposta ao estresse é ativada para responder a uma ameaça real ou imaginada, uma poderosa cascata de substâncias químicas precipita-se no nosso sistema, dando-nos um forte choque de energia, despertando momentaneamente o corpo e determinadas partes do cérebro de modo a focarmos toda a nossa atenção no grande trio. Isso é tão viciante porque é como se bebêssemos um café triplo. Ficamos excitados durante alguns momentos. Com o tempo, ficamos inconscientemente dependentes dos nossos problemas, das nossas circunstâncias desfavoráveis ou das nossas relações doentias. Mantemos essas situações para alimentarmos a dependência de emoções orientadas para a sobrevivência, com o objetivo de nos lembrarmos de quem achamos que somos, isto é, alguém. Adoramos a descarga de energia que recebemos em troca dos nossos problemas. Para além do mais, também associamos esse pico emocional a todas as pessoas, coisas, lugares, experiências do nosso mundo exterior que conhecemos e nos são familiares. Ficamos também dependentes desses elementos, assumimos o nosso ambiente como a nossa identidade. Se aceitar a ideia de que conseguimos ativar a resposta ao estresse unicamente através do pensamento, é lógico que podemos receber uma descarga de químicas do estresse que criam dependência, como se estivéssemos a ser perseguidos por um predador. Isso faz com que nos tornemos dependentes dos nossos próprios pensamentos. Eles começam a dar-nos um pico inconsciente de adrenalina e temos muita dificuldade em pensar de outra maneira. Temos pensamentos superiores àquilo que sentimos, ou pensar fora do habitual torna-se uma coisa demasiado desconfortável. Quando começamos a negar a nós mesmos a substância de que estamos dependentes, neste caso, os pensamentos e sentimentos familiares associados à nossa dependência emocional, há desejos, há dores de abstinência e um conjunto de vozes interiores que nos instigam a não mudar. E continuamos assim, presos à nossa realidade familiar. Deste modo, os nossos pensamentos e sentimentos, que são predominantemente autolimitantes, mantêm-nos dependentes de todos os problemas, condições, fatores de estresse e más escolhas que estiverem na origem do efeito de luta ou fuga. Mantemos todos esses estímulos negativos à nossa volta para podermos produzir a resposta ao estresse, porque essa dependência reforça a ideia de quem somos, servindo apenas para reafirmar a nossa própria identidade. Resumindo, a maioria de nós está viciada nos problemas e nas condições da sua vida que lhe provocam estresse. Quer tenham um mau emprego ou uma má relação, agarramo-nos aos nossos problemas porque eles ajudam-nos a reforçar a ideia de que somos alguém e alimentam a nossa dependência das emoções de baixa frequência. O pior de tudo é vivermos com medo de não sabermos o que pensar ou o que sentir, nem de podermos experimentar a descarga de energia que nos recorda quem somos, caso esses problemas desaparecessem. Para a maior parte de nós, Deus nos livre de não sermos alguém. Que horror ser ninguém, não ter uma identidade. O ser egoísta. Como pode ver, aquilo que identificamos como o nosso ser existe no contexto da nossa associação emocional coletiva com os nossos pensamentos e sentimentos, os nossos problemas e todos os restantes elementos do grande trio. Será, pois, de esperar que as pessoas tenham tanta dificuldade em focar no seu ambiente interior e deixar para trás esta realidade produzida por elas próprias? Como poderia, como saberíamos
Quem somos se não fosse o nosso ambiente, o nosso corpo e o tempo? É por isso que somos tão dependentes do mundo exterior, limitando-nos a usar os nossos sentidos para definir e cultivar emoções, de modo a podermos receber o retorno fisiológico que reafirma as nossas próprias dependências pessoais. Fazemos tudo isso para nos sentirmos humanos. Quando a resposta da sobrevivência é de tal modo desproporcional ao que está acontecendo ao nosso mundo exterior, esse excesso de hormônios de resposta ao estresse fixa-nos dentro dos parâmetros do ser. Tornamo-nos, então, excessivamente egoístas. Ficamos obcecados com o nosso corpo ou com um aspecto particular do nosso ambiente e vivemos como escravos do tempo. Ficamos reféns dessa realidade particular e sentimos-nos impotentes para mudar, para acabar com o hábito de sermos os mesmos de sempre. Essas emoções de sobrevivência excessivas desequilibram um ego saudável. O ser a que aludimos de forma consciente quando dizemos eu. Quando o ego é posto em xeque, a sua função natural é garantir que estamos protegidos e seguros no mundo exterior. É, por exemplo, o ego que garante que não somos a É, por exemplo, o ego que garante que não nos aproximamos demasiado de uma fogueira ou que ficamos a uma distância segura da beira de um precipício. Uma vez em equilíbrio, o instinto natural do ego é o de autopreservação. Há um equilíbrio saudável entre as suas necessidades e as dos outros, entre a atenção a si mesmo e aos outros. Quando estamos em modo de sobrevivência, numa situação de emergência, faz sentido que sejamos prioritários. Mas quando os químicos do estresse crônico de longo prazo fazem o corpo e o cérebro perder esse equilíbrio, o ego torna-se demasiado focado na sobrevivência e coloca o próprio ser em primeiro lugar, excluindo todo o resto. Somos sempre egoístas. Tornamo-nos, assim, autoindulgentes, egocêntricos e presunçosos. Ficamos cheios de autocomiseração e autodepreciação. Quando o ego está sujeito a um estresse constante, a prioridade é o eu. Nessas condições, o ego preocupa-se, sobretudo, em prever todos os desenlaces de todas as situações, pois está demasiado concentrado nos 99,99999% da realidade. De fato, quanto mais definimos a realidade através dos nossos sentidos, mais essa realidade se torna a nossa lei. E a realidade material, enquanto lei, é precisamente o oposto da lei quântica. Aquilo em que concentramos a nossa consciência é a nossa realidade. Consequentemente, se a nossa atenção estiver focada no corpo e no nosso reino físico, e se ficarmos presos numa determinada linha de tempo linear, isso torna-se nossa realidade. Esquecer a pessoa que somos, os problemas que temos, os objetos que possuímos, os lugares aonde vamos, perder a noção do tempo, ir para além do corpo e da necessidade de satisfazer o hábito, abdicar do pico de experiências emocionalmente familiares que reafirmam a identidade, desprender-nos da tentativa de prever uma situação futura ou reviver uma memória passada, libertar-nos do ego egoísta que só se preocupa com as suas próprias necessidades, pensar ou sonhar mais alto do que o que sentimos e desejar o desconhecido. Eis como começamos a libertar-nos da vida que atualmente levamos. Se os nossos pensamentos nos podem deixar doentes, também poderão curar-nos? Vamos avançar mais um pouco. Expliquei anteriormente que podemos ativar a resposta ao estresse através do simples pensamento. Também referi o fato científico de as substâncias químicas associadas ao estresse puxarem o gatilho genético, criando um ambiente muito adverso no exterior das nossas células, causando doenças. Então, em teoria, os nossos pensamentos podem, na realidade, pôr-nos doentes. E se os nossos pensamentos nos podem pôr doentes, podem também curar-nos? Deixamos que Digamos que alguém
viveu várias experiências num curto espaço de tempo que deixaram essa pessoa ressentida. Em consequência das suas reações inconscientes a esses acontecimentos, agarrou-se ao seu azedume. Os químicos correspondentes a essa emoção inundaram suas células. Com o passar das semanas, a emoção converteu-se num estado de espírito que durou meses e se tornou um temperamento que perdurou vários anos e formou um forte traço de personalidade chamado ressentimento. De fato, a pessoa memorizou tão bem essa emoção que o corpo conhecia o ressentimento melhor do que a mente consciente, porque se manteve durante anos nesse ciclo de pensar e sentir, sentir e pensar. Baseando-se no que aprendeu acerca das emoções enquanto assinaturas químicas de uma experiência, não concordaria que enquanto essa pessoa se agarra ao ressentimento, o corpo dela vai reagir como se continuasse a viver os eventos do passado que a fizeram adotar essa emoção? Mas se a reação do corpo a esses químicos do ressentimento tiver interrompido a função de determinados genes, e se essa reação tiver continuado a evitar sinais para os mesmos genes, levando-os a responder do mesmo modo, não poderá eventualmente o corpo desenvolver uma doença física, como um câncer? Em caso afirmativo, ao abandonar os pensamentos que criaram os sentimentos de ressentimento e vice-versa, desmemorizando a emoção do ressentimento constante, conseguiria o seu corpo, enquanto mente inconsciente, libertar-se dessa servidão emocional? Com o tempo, conseguiria deixar de enviar sinais aos genes da mesma maneira? E por fim, digamos que essa pessoa adotou novas formas de pensar e sentir até inventar um novo ideal de si própria ligado a uma nova personalidade. Enquanto evoluía para esse novo estado de ser, seria ela capaz de enviar sinais positivos aos seus genes e conduzir o corpo a um estado emocional mais elevado antes de viver efetivamente a experiência real de se tornar saudável? Seria ela capaz de fazer isso ao ponto de o seu corpo começar a modificar-se através do simples pensamento? Isso que acabei de descrever em termos muito simples foi o que aconteceu a um aluno de um dos meus seminários que conseguiu vencer o câncer. Bill, de 57 anos, era um empreiteiro especializado na construção de telhados. Apareceu-lhe uma lesão na cara e um dermatologista diagnosticou-lhe com melatoma maligno. Apesar de ter sido submetido à cirurgia, radioterapia e quimioterapia, o câncer reapareceu no pescoço, depois num dos lados do tronco e, por fim, na barriga da perna. De todas as vezes foi submetido ao mesmo tipo de tratamento. Naturalmente, Bill viveu momentos em que se questionou por que eu. Percebeu que a sua exposição excessiva ao sol era um fator de risco, mas conhecia outras pessoas que também se tinham exposto e não tinham desenvolvido câncer. Ficou obcecado com ideia de injustiça. Após o tratamento do câncer do flanco esquerdo, Bill ponderou se os seus pensamentos, emoções e comportamentos poderiam ter contribuído para o seu estado de saúde. No momento de autorreflexão, percebeu-se de que tinha vivido mais de 30 anos preso ao ressentimento, pensando e sentindo que sempre tinha dedicado, que sempre tinha abdicado do que queria em prol dos outros. Por exemplo, queria ter sido músico profissional depois de acabar os estudos secundários. Mas, quando um acidente deixou o pai incapacitado, Bill teve de começar a trabalhar na empresa de construção de telhados da família. Recordava tantas vezes o que sentira quando lhe disseram que tinha de desistir das suas aspirações, que o corpo continuou a viver no passado. Isso também configurou um padrão de sonhos adiados. Sempre que alguma coisa não corria como esperava, como quando o mercado imobiliário entrou em colapso logo após a expansão da empresa, arranjava sempre alguém ou algum acontecimento a que atribuir as culpas. Bill tinha tão memorizado o padrão de resposta emocional do rancor
que ele passou a dominar a sua personalidade e tornou-se um programa inconsciente. O seu estado de ser enviou sinais aos seus genes durante tanto tempo que eles criaram a doença que agora o afligia. Não podia permitir que o seu ambiente continuasse a controlá-lo. As pessoas, os lugares e as influências na vida dele sempre tinham ditado o modo como pensava, como se sentia e como se comportava. Percebeu que para quebrar os laços com o seu antigo ser e reinventar o novo, tinha de deixar o seu ambiente familiar. Refugiou-se, então, da vida familiar durante 2 semanas em Baja, no México. Durante os primeiros 5 dias, todas as manhãs, Bill contemplou o que pensava quando sentia ressentimento. Tornou-se um observador quântico dos seus próprios pensamentos e sentimentos. Ganhou consciência da sua mente inconsciente. Depois prestou atenção aos seus comportamentos e atitudes, até aí inconscientes. Decidiu pôr termo a qualquer pensamento, comportamento ou emoção que não contribuíssem para o seu amor próprio. Após essa primeira semana de vigilância, Bill sentiu-se livre porque tinha libertado o corpo da dependência emocional do ressentimento. Ao inibir os pensamentos e sentimentos familiares que haviam motivado seu comportamento, impediu, em certo sentido, que os sinais das emoções de sobrevivência condicionassem o corpo à mentalidade de costume. O corpo libertou então energia que estava disponível, permitindo-lhe criar um novo destino para si próprio. Na semana seguinte, Bill sentiu-se tão animado que pensou na nova pessoa que queria ser e na forma como poderia responder às pessoas, aos lugares e às influências anteriores que o controlavam. Decidiu, por exemplo, responder com bondade e generosidade sempre que a mulher e os filhos exprimissem um desejo ou uma necessidade, em vez de fazê-los sentirem-se um fardo. Em suma, focou-se no modo como queria pensar, comportar-se e sentir-se perante situações que o tinham desafiado no passado. Estava a criar uma nova personalidade, uma nova mente e um novo estado de ser. Bill começou a pôr em prática o que tinha mentalizado durante o tempo em que passou na praia de Baja. Pouco depois do seu regresso, constatou que o tumor na barriga da perna tinha diminuído. No espaço de mais ou menos uma semana, quando voltou ao México, estava livre do câncer. E assim continua. Fazendo o cérebro disparar novas formas, Bill transformou-se biológica e quimicamente. Em resultado disso, utilizou novas maneiras de enviar sinais a novos genes. E as células cancerígenas não conseguiram coexistir com a sua nova mente, a nova química interna e o seu novo ser. Outrora vítima das emoções do passado, vive agora num futuro novo. E se você nos acompanhou até aqui, por hoje terminamos essa leitura. É bom tê-lo aqui. Caso você seja novo aqui no canal, peço já que se inscreva para acompanhar diariamente a nossa leitura, que também possa acessar essa playlist e acompanhar desde o início. Hoje já é o 16º dia de leitura, né? Então são 16 vídeos aí. Aliás, 15 vídeos para você assistir. E se gostou, deixe seu like. Se quiser fazer parte da comunidade e compartilhar conosco diariamente ao vivo das leituras e do pós-leitura, onde nós debatemos aqui sobre o que foi lido, tem esclarecimentos e muito crescimento, muita expansão de mentes, é só deixar a sua vontade nos comentários. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.